Thank you very much, Brother Denham. Muito obrigado, irmão Ricardo. And thank you very much to all of you. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui. During my short time here already, I've been very encouraged. Durante o pouco tempo que já passei aqui, eu tenho sido tremendamente encorajado. The warmth and sweetness of your Christian fellowship has brought joy to my heart. O calor, a suavidade da comunhão com vocês tem trazido uma alegria muito grande para o meu coração. Without saying anything further, I would ask you to turn in your Bibles to Ephesians in chapter 2. Sem mais delongas, vamos abrir em Efésios capítulo 2. I would like to have read in our hearing tonight Ephesians 2, verses 1 through 3. Nós vamos ler os versículos 1 a 3 do capítulo 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. I've chosen to speak tonight on the subject of man's corruption. Nesta noite eu escolhi abordar o assunto da corrupção humana. Even though the program speaks of the subject of election, apesar de no programa de vocês terem aí escrito que estaria abordando o assunto eleição, tonight we'll build a foundation for both the subject of election and evangelism. Na verdade, esta noite eu quero tecer um alicerce tanto para o assunto de eleição como para o assunto de evangelismo. In Ephesians 2, we see Paul explaining man's condition prior to conversion. Em Efésios 2 nós encontramos Paulo descrevendo a condição do homem antes da sua salvação, da sua conversão. He's speaking to believers. Ele está falando aqui para crentes. And after he describes their condition in verses 1 through 3, e depois de descrever a condição deles dos versículos 1 a 3, with great victory in verse 4, he says, but God. E com grande vitória no versículo 4 ele diz, mas Deus. God has done something wonderful in the lives of these saints. Deus fez algo de maravilhoso na vida destes santos. But before he can rejoice in that, he must say what they were prior to conversion. Mas antes de se regozijar nisso que Deus fez, ele precisa olhar para trás e ver o que essas pessoas eram antes da conversão. And we will concern ourselves not with man's legal standing. E nós não vamos estar aqui abordando o estado legal do homem. And he speaks to that in the end of verse 3. Que ele se refere no final do versículo 3, na verdade. They were by nature children of wrath. Éramos por natureza filhos da ira, ele diz. That was their legal standing. Era o estado legal dessas pessoas. Before a righteous judge whom they had offended with their sins. Diante de um juiz reto a quem eles haviam ofendido com seus pecados. But tonight we will concern ourselves with man's moral condition. Mas hoje à noite nós queremos olhar para o lado moral do homem. God created man righteous. Deus criou o homem reto. Spiritually alive in the image of God. Espiritualmente vivo à imagem de Deus. He enjoyed communion with God. Ele tinha comunhão com Deus. And he had a free will to seek and love God. E ele tinha uma livre vontade de buscar e viver em comunhão com Deus. But the wise man said in Ecclesiastes 7:29, mas em Eclesiastes 7:29 nós lemos, God made man upright. Deus fez o homem reto, justo. But they have sought out many schemes and inventions. Mas o homem foi atrás de muitas escapatórias, muitas invenções próprias. In the Garden of Eden, lá no Jardim do Éden,
said, "For in the day you eat of it, you shall surely die." Deus disse: no dia em que tocares, comeres essa fruta, morrerás. Eve took it and ate it. Eva tomou daquele fruto e comeu. She gave it to her husband and he ate it. Ela deu ao seu marido e ele comeu. And immediately they died spiritually. E imediatamente eles morreram espiritualmente falando. Paul explains this unparalleled catastrophe Paulo explica essa catástrofe sem paralelos in Romans 5:12. em Romanos 5:12. By one man sin entered into the world, Por um homem entrou o pecado no mundo, and death through sin, e pelo pecado a morte. so that death passed upon all men, Assim a morte passou a todos os homens, because all sinned. porque todos os homens pecaram. It was just like you were there. É como se você tivesse estado lá. You ate the fruit. Você comeu o fruto. When Adam ate, you ate. Quando Adão comeu, na verdade você comeu. When Adam disobeyed, you disobeyed. Quando Adão desobedeceu, era você desobedecendo. When Adam sinned, you sinned. Quando Adão pecou, você pecou. When Adam died, you died. E quando Adão morreu, você morreu. Paul explains it in 1 Corinthians 15, 21 and 22. Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, 21 e 22. As in Adam all died, Assim como em Adão todos morreram, so in Christ all shall be made alive. em Cristo todos serão vivificados. So when man died, something devastating happened to his soul. Então, quando o homem morreu, algo devastador aconteceu para a alma deste homem. He died, and no longer were there any vital signs. Ele morreu e não havia mais nenhum sinal vital nele. His spiritual brain no more thought about God, O seu cérebro espiritual já não pensava em Deus, at least with thoughts of reverence. pelo menos com aqueles pensamentos reverentes. The heart no longer pulsated with love for God. O coração já não pulsava com amor para com Deus. The mouth and throat no longer thirsted for righteousness. A boca, a garganta não mais anelavam, não mais tinham sede de justiça. The stomach no longer hungered for righteousness. O estômago, por assim dizer, não mais tinha fome de justiça. The arms no longer went out embracing God. Os braços já não queriam ir abraçar a Deus. Spiritually, there were no senses. Então, espiritualmente não havia mais sentidos funcionando. No more hearing the voice of the shepherd. Já não se ouvia a voz do pastor. No more seeing the beauties of his holiness. Já não se viam as belezas da sua santidade. No more tasting the sweetness of his love. Não mais se experimentava a doçura do seu amor. No more feeling the Holy Spirit's impressions on the soul. Já não se sentia o imprimir do Espírito Santo na alma. No more smelling the fragrance that's in Jesus. Não mais o cheirar, o perceber a fragrância que existe em Jesus. The lily of the valley. O lírio do vale. To sinners, Christianity is only a religion. Para pecadores, o cristianismo é apenas mais uma religião. It's a nice thing, and you must be coerced to be really involved. É uma coisa boa, talvez precisa de alguma coisa para estar envolvido realmente. And the church fills a need, a social need in your life. E está certo que a igreja preenche uma certa necessidade, uma necessidade social na sua vida. It is hard to imagine that the vigorous body of an athlete, É difícil imaginar aquele corpo vigoroso de um atleta, the acute mind of the scholar, ou então aquela mente bem aguda, bem perspicaz do erudito, the vivacious personality of the film star, ou então aquela personalidade cheia de vivacidade do ator. are dead. É difícil imaginar que todos esses estejam mortos. Dead in the sphere that is most crucial, Mortos naquela esfera que é mais importante e mais crucial, the soul. a alma. There is no life, Ephesians 4:18. Efésios 4:18 diz: não há mais vida. All men are stillborn, Todos os homens continuam nascendo, and they're not half dead, as some would say. e não estão meio mortos, como alguns dizem. They do not have life enough to at least have faith. Não têm o suficiente de vida para pelo menos ter fé. No, they are totally dead. A Bíblia diz que estão totalmente mortos. Our text suggests that this state of death O nosso texto sugere que esse estado de morte has something to do with trespasses and sins. tem algo a ver com delitos e pecados. This death is linked to moral activity. Essa morte está ligada à atividade moral.
That's the sphere in which this activity is done. Então, a esfera em que essa atividade é praticada. Now, if God is not controlling or energizing Então, se Deus não está controlando, não está energizando the reason and the will, a razão, a vontade, the emotions and the affections, as emoções, os sentimentos, then something else is. então há alguma outra coisa fazendo isso. Men who are dead are very active, Pessoas que estão mortas são de fato muito ativas, but they are energized and controlled by a depraved nature. mas estão energizadas, estão controladas por uma natureza depravada, caída. Paul chooses two words. Paulo escolhe duas palavras, They are carefully chosen. palavras cuidadosamente escolhidas, They give a comprehensive picture of the human nature. que dão uma compreensão muito clara, um quadro muito cristalino da natureza humana. All evil and all wickedness belong to these two words. Toda a maldade, todas as coisas ruins pertencem a essas palavras. In verse 1, Versículo 1, the word trespasses a palavra delitos, comes from the word paraptoma. vem da palavra paratoma, It means to deviate from the right path, que significa se desviar do caminho certo, to turn aside, virar para o lado, to cross a known boundary. para passar por cima de um limite conhecido. You're going down the right path and you see a no trespassing sign. Você está caminhando no caminho certo e você vê um sinal que diz não passe além daqui. And you get off the right path and go across it. E você, na verdade, sai desse caminho correto e passa além daquele aviso. That is trespassing. É isso que quer dizer delitos. He also uses the word sins, Ele também usa a palavra pecados, the word hamartia. a palavra amartia. It means to miss the mark, Significa errar o alvo, to fail in one's purpose. fracassar no propósito que se tem de fazer alguma coisa. It's used in the Greek classics of a spearman throwing a spear. Ele é usado no grego clássico de um homem atirando a sua lança. We might think of one shooting a bow and arrow in archery competition. Poderíamos imaginar, por exemplo, um artilheiro usando arco e flecha numa competição. And the arrow doesn't hit the mark. E aquela flecha ela não atinge o alvo onde deveria. This word means failing to obey, Esta palavra significa fracassar em obedecer, failing to measure up. fracassar em atingir o alvo, o padrão. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. So unregenerate men are always doing what God forbids. Então, aqueles que não são regenerados estão sempre fazendo aquilo que Deus proíbe. And are never doing what God requires. Ou seja, nunca estão fazendo o que Deus requer. Sin is the breaking of God's law. Pecado é o quebrar da lei de Deus. And this is a reference to the law of God, the Ten Commandments. Isto é aqui, de fato, uma referência à lei de Deus, os 10 mandamentos. 1 John 3:4. 1 João 3:4. Sin is the transgression of the law. O pecado é a transgressão da lei. Whether we are doing what it forbids, Seja lá se estivermos fazendo aquilo que proíbe, or not doing what it commands. ou não fazendo aquilo que ordena que façamos. The Catechism says, O catequismo diz o seguinte, catecismo: sin is the lack of conformity unto, o pecado é a falta de conformidade com, or the transgression of the law of God. ou a transgressão à lei de Deus. These two words encompass every level of behavior. Estas duas palavrinhas compreendem toda a esfera de comportamento. Thoughts, desires, and motives, Pensamentos, desejos, motivações, or actions, deeds, and words. ou ações que nós fazemos e palavras que proferimos. This death is a living death. Esta morte é uma morte viva. Man is spiritually dead, and yet there is activity. O homem está espiritualmente morto, mas ainda assim existe atividade. Paul explains further what this activity looks like. E Paulo explica aqui detalhadamente com o que se parece essa atividade. The three words I'm looking at: As 3 palavras para as quais eu estou voltando meu olhar agora: walked, conducted, fulfilling.
andaste. Verse 3, conducted. Versículo 2, andastes. Versículo 3, andávamos. E versículo 3 ainda, éramos. Our text gives 4 specific descriptions of every unconverted man. O nosso texto dá 4 descrições bem cristalinas de todo homem não regenerado. It describes the sphere, the realm of all this activity. Ela descreve a esfera, o escopo onde essa atividade toda se desenvolve. And that's the trespasses and sins. É o que nós estamos falando sobre delitos e pecados. But also we are going to see the standard by which this activity is conducted. Mas nós queremos ver também o padrão dentro do qual essa atividade é exercida. And that is the course of the world. Isto é o curso deste mundo. Also, we're going to see the power by which this activity is governed. Nós vamos ver também o poder que governa essa atividade. It's the prince of the power of the air. É o príncipe das potestades do ar. And the conscious motives from which this activity is initiated. E as motivações conscientes que dão origem a essa atividade. And they flow out of the lust or desires of the flesh. E eles surgem das concupiscências ou da natureza da carne. Now, this is a very bleak description of the nature of man. É uma descrição muito direta da natureza do homem. And you might ask, are there no virtues in man? E você olha para isso e você diz, será que não há virtudes no homem? Is there no time ever out of this domain? Será que não há nenhum tempo que o homem esteja fora desse domínio? Some good thoughts? Será que os homens não convertidos não têm pelo menos alguns bons pensamentos? Some good desires and actions? Alguns bons desejos e algumas boas ações? You see many that are good in the way they live in society. Você até pode estar vendo pessoas, algumas delas que são boas da forma que vivem na sociedade. They're good to their families and participate in churches. Pessoas boas na sociedade, suas famílias, na igreja. They might be hard workers. Talvez sejam aqueles que trabalham, que dão duro, who may or may not curse. Que talvez nem sequer ou falem ou não falem palavrões, amaldiçoem os outros. Good to their wife and their children. Sejam bons para sua esposa, seus filhos. Working in their fields and providing their clothing and food. Pessoas que estão trabalhando no seu campo de atividade e assim suprindo roupa, comida em casa. Basically honest in all their dealings with men. Basicamente honestos em todo o seu lidar com os seus semelhantes. And would do anything for you. Pessoas que estão dispostas a praticamente fazer qualquer coisa por você. And yet the apostle describes them in this light. E ainda assim o apóstolo os descreve desta forma. This spiritual condition. Nesta condição espiritual. You see, men are not nearly as evil as they could be. A verdade é que os homens não são tão maus quanto eles poderiam ser. And it's not that he does not do good at some time. E o apóstolo não está dizendo que ele não faça bem em algum momento da sua vida. But even the plowing of the wicked is sin. Mas mesmo aquilo que o não convertido faz de bom é pecado. Though he might be working and toiling hard under the hot sun for his family, mesmo que ele esteja trabalhando, dando duro debaixo do sol em favor da sua família, he is not doing it with an eye to the glory of God. Ele não está fazendo com o olho voltado para a glória de Deus. No, he is never out of this domain. Não, a verdade é que ele nunca está fora do domínio disto aqui. The apostle said before he was converted, o apóstolo disse a respeito de si mesmo antes de se converter, take all of his moral and spiritual qualities, ele pegou todas as suas qualidades morais e espirituais, his pedigree and his religious achievements, o seu pedigree, as suas atividades, as suas realizações religiosas, put them all in a big pile. Ele disse, olha, coloque tudo isso numa montanha só. And his righteousness was as rubbish. E ele disse que a sua justiça com tudo aquilo era tão boa quanto o lixo. Because he also fell into this description before he was converted. Porque antes de se converter, ele também se encaixava nessa descrição aqui. Let's look at the standard by which all of a sinner's activity is conducted. Vamos olhar para o padrão
que modela o comportamento dos crentes. Verse 2, Versículo 2. in which you once walked according to the course of this world. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. The word walked means to walk about, not a step here or there. A palavra andaste aqui, ela não tem a ver com um passo ou outro, mas um caminhar constante. But it's a whole course of life. É um curso inteiro de vida, como se vive. Like in 1 John, if we walk in the light, as he is in the light, Como diz lá em 1 João, se andarmos na luz como ele está na luz, we have fellowship one with another. temos comunhão uns com os outros. This walking is in trespasses and sins. Esse andar que ele descreve aqui é andar nos delitos e nos pecados. They walked in sins and were daily conversant with them. Pessoas que andavam nos seus pecados estavam o dia inteiro envolvidos com eles. Surrounded by them, clothed with them, and desiring them. Cercados por eles, vestidos com esses pecados e desejosos desses pecados. The phrase according to A frase de acordo com, segundo, is actually a word, a preposition, é uma preposição, na verdade, and it means in conformity to, e significa de conformidade com, in line with. ou coerentemente com. If you were to buy a 10-speed bicycle, Se você fosse comprar uma bicicleta de 10 marchas, there's always a booklet of instructions of how to assemble it. virá junto um livreto de instruções para mostrar como é que você monta aquilo. Now, if you're smart, you'll start at number 1 and go right down the list. Se você for inteligente e vivo o suficiente, você vai começar com o item 1 e você vai até o fim da lista. Don't do like I do and start with the one on the bottom. Não faça como eu normalmente faço, que eu começo pelo último e aí dá bagunça. You end up with a rickshaw. Você termina com uma encrenca tremenda. If you buy a cake in the store, a box cake, Se você compra um bolo numa confeitaria, it gives you a list of instructions of how to bake it. na verdade, aquela caixa para fazer o bolo, há uma série de instruções ali de como fazer o bolo. Start at the top, not like I do. Comece lá pelo primeiro item, não pelo final, como eu normalmente faço. The last time I did, the fire department came. A última vez que eu tentei fazer um bolo, precisei chamar os bombeiros. According to is De ac- the preposition. Segundo, ou de acordo com, é uma preposição. That's the word that is used. É a palavra que é usada aqui. To go right down in line with, according to. Para descrever que nós devemos começar ali em cima e descer de acordo com cada item. The course. O curso, According to the course of the world. segundo o curso deste mundo. The word course means the age. It's from an old word, means to breathe. O curso quer dizer a era, mas vem de uma palavra que significa dizer o soprar de. It is the breath, the vital principle, the ruling principle. É o próprio hálito, o princípio vital. It is the spirit of this world. É o espírito reinante neste mundo. In other words, it's the whole social value system of this world. Ou seja, é todo o sistema social de valores deste mundo, Which is alien to God. que é completamente afastado, desligado de Deus. It permeates and dominates all of society. Ele permeia, ele invade toda a sociedade humana. And it holds people in captivity to its thinking. E ao fazer isso, ele faz com que as pessoas fiquem presas, cativas à sua forma de pensar. It's an outlook that is secular, that repudiates God. É um olhar secular que repudia Deus do seu quadro. It is amoral, it repudiates absolutes. Ele é imoral porque ele repudia todos os absolutos. It is materialistic, it glorifies the consumer market. Ele é materialista porque ele glorifica o mercado de consumo. It is society organized without reference to God. É uma sociedade organizada sem ter a presença de Deus. Then the word world. Aí nós temos a palavra mundo. It is the same word used in Romans 12 and verse 2. Mesma palavra usada lá em Romanos 12:2. And be not conformed to this world. E não vos conformeis a este mundo.
In 2 Timothy 4:10, Em 2 Timóteo 4:10. Demas has forsaken me, having loved this present age. Demas me abandonou, tendo amado o presente mundo, ou século. You see, the world is the total sum of unregenerate men. Então, mundo aqui é a soma completa de todas as pessoas não regeneradas. If the world hated me, they will hate you also. Se o mundo me odiar, haverá de odiar a vós também, disse Jesus. Jesus said that. Jesus disse isso. 1 John 5:19. 1 João 5:19. We know that we are of God, Nós sabemos que nós somos de Deus. and the whole world lies under the sway of the wicked E o one. mundo inteiro jaz no maligno. So course or age has to do with the system of this world. Então, curso tem a ver com o sistema deste mundo. The world has to do with the men of this world. Então, o mundo aqui tem a ver com os homens existentes nesse nosso local. Before we are converted, we walk according to, Então, antes de nos convertermos, nós andamos de acordo com, in exact conformity with, the mentality of this world, totalmente conformados com a mentalidade desse mundo, which is our present debased age. que é a nossa era presente completamente torta. We have to be constantly reminded that this world is not morally or spiritually neutral. Nós temos que ser constantemente relembrados que esse mundo em que vivemos não é moralmente, não é eticamente neutro. The lifestyles of this world are anti-God. Os valores, a forma de se viver, o padrão desse mundo é completamente anti-Deus. The goals, philosophies, and education. Os alvos, a filosofia, o sistema educacional, The media, fads, and all activities a mídia, tudo que nós podemos ver, todas as atividades, are governed by one standard, são governados por um padrão. and that's the age of this world. E é exatamente o curso deste mundo. An unconverted man never breaks out of that. Um homem não convertido não consegue sair de dentro disto. Unconverted man does not need God, and he will not have God. O homem não convertido sente que não precisa de Deus, ele não irá querer ter Deus. He has the ability to think, live, and cope without God's light. Ele tem a habilidade de pensar, de viver, de arcar com as coisas sem a presença do Deus vivo. And the best humanitarian efforts may be done for the good of men, but never for the glory of God. E os feitos humanitários mais bonitos possíveis podem ser feitos para o homem e nunca voltados para a glória de Deus. Now that's the standard. Let's look at the power behind unconverted men. Esse é o padrão. Agora vamos olhar para o poder que está por trás do homem não convertido. Paul asserts that the power behind all this activity, Paulo nos diz claramente que o poder que está por trás dessa atividade toda, dead sinners are walking according to the course of this world, os pecadores mortos estão andando de acordo com o curso deste mundo, in the realm of trespasses and sins. no âmbito de delitos e pecados, This power is the power of Satan himself. e o poder que energiza isso é Satanás, o próprio Satanás. Do you say, you believe in a literal devil? Então você me pergunta, quer dizer que o senhor crê num diabo literal? May I ask you, do you believe the Bible? Eu quero perguntar para vocês de volta, vocês creem na Bíblia? The word speaks about the prince of the power of the air, A Bíblia fala do príncipe das potestades do ar. and he is working continually in the sons of disobedience. E ele está continuamente operante nos filhos da desobediência. These sons of disobedience stand in relationship to Apollyon. Excuse me. Please stand in. These sons of disobedience stand in relationship to Apollyon, the devil. Ok. Então os filhos da desobediência, eles estão como que em paralelo, em relacionamento permanente com o diabo. Jesus said in Matthew 13:38, Jesus disse em Mateus 13:38, the tares or the weeds are the sons of the wicked one. The weeds I forget the term. O joio, go ahead, are the sons of the wicked one. são os filhos do maligno. In John 8:44, Em João 8:44, Jesus said, you are of your father the devil, vocês são do seu pai, que é o diabo, ele diz.
And the desires of your father you want to do. E os desejos do vosso pai vocês querem cumprir. He was a murderer. Ele era um assassino. When we're easily provoked and we lose our temper. Quando nós somos provocados, por exemplo, nós perdemos a calma. And we're mean and angry and we seek revenge. E nós estamos com aquele sentimento de vingança que nós queremos agir. We're acting just like our father. Nós estamos agindo como nosso pai. And he's a liar. E ele é um mentiroso. When we are deceitful in any way or decree. Quando nós somos enganosos com alguém ou com algum fato, em qualquer grau que seja, we are just like our father, the devil. Nós somos exatamente como o nosso pai, o diabo. He describes all men as the sons of disobedience. Ele descreve todos os homens como filhos da desobediência. And that is the source of our distinctive character. E aqui está a fonte do nosso caráter peculiar. Disobedience, we're unpersuadable and uncompliant. A desobediência, nós somos pessoas que não são persuadidas. And we're always walking in according to the same preposition. E nós estamos sempre andando segundo, vejam, a mesma proposição. In conformity with, in line with. De acordo com, segundo o curso de. With all of the desires and in the power of the devil. Todos os desejos e no poder do diabo. 1 John 5:19. 1 João 5:19. We know that we are of God. Sabemos que somos de Deus. And the whole world lies under the sway of the evil E o one. mundo inteiro jaz no maligno. 2 Timothy 2:26. 2 Timóteo 2:26. God gives repentance to escape the snare of the devil. Deus nos dá o arrependimento para fugirmos daquele apanhar do diabo. So these forces of evil are at the command of Satan. Então estas forças do mal estão debaixo do comando do diabo. All sinners are under his direction. E todos os pecadores estão seguindo debaixo da sua orientação. And he is presently and actively at work. E ele está presentemente ativo, trabalhando in every unregenerate man, woman, boy and girl. Em todos os homens, mulheres, crianças não regenerados ainda. And the most frightening part about that, e a coisa mais assustadora com referência a isso, we do not know how these spirits work. É que nós não sabemos como esses espíritos operam. We cannot tell how they have access to men's minds. Nós não podemos saber dizer exatamente como é que eles têm acesso à mente humana. To control the operations of the mind. Para controlarem a operação da mente. How they make unsaved folk live according to his will. Como é que eles fazem as pessoas não salvas viverem de acordo com a sua vontade? And to be under his control. Estando debaixo do seu domínio, do seu controle. Satan is energetically engaged and never rest. Satanás está realmente engajado com todas as suas forças nesse trabalho e ele nunca descansa. So we have modern man who is very smug. Então nós temos o homem moderno que é cocky. Another word. Proud and indifferent. Okay. O homem moderno é muito orgulhoso, muito nariz em pé. He's too educated to believe in a personal devil. Ele é uma pessoa muito instruída para crer que existe um diabo que mexe com o indivíduo. And he would never realize that he's under a spiritual captivity. E ele nunca haveria de reconhecer que ele está debaixo de uma escravidão. But the reason men do not believe Jesus Christ, mas a razão pela qual os homens não creem em Jesus Cristo, is because the devil is actively working in their minds. É porque o diabo está ativamente trabalhando nas suas mentes. You can read about that also in 2 Corinthians in chapter 4. Dá para ler isso muito bem em 2 Coríntios capítulo 4. Now when the Lord's day comes around and the preaching of the word is given, mas quando chega o dia do Senhor e a pregação da palavra é feita, unregenerate men would rather be out hitting tennis balls. Os homens não regenerados, em vez de estarem na igreja, preferem estar jogando tênis. Or watching TV sports. Ou vendo esportes na televisão. Enjoying the comforts of their home and crass materialism. Estando imergidos no seu materialismo dentro das suas próprias casas, no conforto do seu lar. Enjoy having the dirt go
of the garden go through their fingers. Quem sabe fazendo trabalhos no seu jardim, manualmente mexendo com a terra. What is behind this indifference toward God? O que é que está por trás dessa indiferença quanto à pessoa de Deus? Do they think they will live forever? Será que eles pensam que vão viver eternamente? And you witness to them and you warn them of eternity. Você testemunha para essas pessoas, você as avisa da eternidade que vai vir. With earnestness you plead with them, turn to Christ before it's too E late. você com dedicação, com força, você está pedindo, por favor, voltem-se, arrependam-se. They just finished burying their mother and their father. Eles acabam de enterrar seu pai e mãe, por exemplo. And the grim reaper is coming and they're next in line. E o ceifador de vidas vem, e eles são os próximos da fila. And yet they're utterly indifferent to the fact that they will stand before God. Mas ainda assim eles estão completamente indiferentes ao fato de que um dia eles vão comparecer diante de Deus. And it's because there's a spirit working within them, É porque há um espírito atuando dentro deles, making them so spiritually nearsighted they cannot see the things of God. fazendo com que tenham uma visão tão curta das coisas espirituais que eles não conseguem sequer enxergar a Deus. We've seen the sphere, the standard of this, and the power behind this activity. Nós vimos a esfera, o padrão, o poder que atua nos filhos da desobediência. Let's look at what motivations produce this activity. Vamos ver quais são as motivações que geram essa atividade. Would you read verse 3? Versículo 3: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paul makes a more general description. Aqui Paulo faz uma descrição mais genérica. He says, we conducted ourselves in the lust of the flesh. Ele diz, nós andávamos nos desejos da nossa carne. And then he gets specific, E aí ele pega e vai para o lado específico, saying, doing the things willed by the flesh and the mind. fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. And notice he says this about all men. E repare que ele fala isso a respeito de todos os homens. He says we. Ele diz nós. He's speaking to Gentiles. Ele está falando a gentios. Refers to Jews as well. Ele está se referindo também a judeus. Let's look at the general description. Vamos ver primeiro a descrição mais genérica. Conducted. Andávamos. It means turned about. Significa ser energizados para. It's in the passive tense. Está no passivo aqui no grego. It is habitual and continual conscious activity. Significa uma atividade contínua e habitual. It is constantly taking place. É algo que continua acontecendo constantemente. It's the word used in 2 Corinthians 12. We behaved ourselves. É a mesma palavra usada em 2 Coríntios 12. Nós nos comportávamos. It's a whole life of behavior. É uma vida toda de um comportar constante. And all of this constant behavior is being done in the flesh. E todo esse comportamento constante é feito na carne. Now this word is used with great flexibility in the Bible. É verdade que essa palavra carne é usada com grande flexibilidade na Bíblia, Like the verse that says that which is born of the flesh is flesh. como aquele versículo que diz aquele que é nascido da carne é carne. That can speak of the physical flesh. Está falando ali no caso do nascimento físico, da carne física. But here it's speaking of the entirety of the human nature apart from God. Mas aqui está se referindo à totalidade da natureza humana afastada de Deus, That is under the dominion of sin. que está debaixo do domínio do pecado. There is a disposition within Há uma disposição interior within the intricate interplay of all of man's faculties. em todo o intrincar das faculdades humanas, como elas operam. His mind, his affections, and his will. A mente, os sentimentos, a sua vontade. So that Paul could say in Romans 7, De forma que Paulo disse lá em Romanos 7. in my flesh dwells no good thing. Em minha carne não habita bem algum. The lust of the flesh. Os desejos da carne.
These desires where the teenagers say, I want to be free and do my own thing. É como diz o adolescente, eu quero ser livre e fazer o que eu bem entendo. Parents, leave me alone to do as I please. Pais, deixe-me em paz, eu quero fazer o que eu bem entenda. It's the working, you have a working and devoted breadwinner in the home. Ah, Provider. ok. Você tem um supridor do pão que está constantemente a trabalhar em casa. He goes out and plows his fields and works very hard for his family. E ele vai lá, ele ara o campo, ele trabalha arduamente debaixo do sol em favor da sua família. Does much good in the community. Ele faz todo o bem possível na comunidade. But he will not submit to the law of God. Mas ele não haverá de se curvar, se submeter à lei de Deus. And he cannot hold communion with God. E por isso ele não pode manter comunhão com Deus. And are not living for the glory of God. E portanto não vive para a glória de Deus. Essentially, he says, I'm happy, leave me alone. Em síntese ele diz, eu estou feliz, deixe-me em paz. Let's look at the specific description. Agora vamos olhar a descrição específica. While living in that general sphere, Enquanto vivendo constantemente nessa esfera generalizada, he says we are constantly doing what was willed or commanded by our flesh. ele diz, nós estamos fazendo a vontade constantemente da carne e dos pensamentos. By our flesh and by our reasonings. Carne e pensamentos. You see the two words, flesh and mind. Vejam, carne e pensamentos, duas palavras. The word flesh is that lower animal nature. Então, a palavra carne significa aquela natureza animal inferior, Those animal appetites. aqueles apetites animais, animalescos. They speak and they say, feed me. Eles falam, eles dizem, saciem a minha fome, They say, gratify me. me gratifiquem, eles dizem. And the will of man tips its hat and does exactly what it's told. Então a vontade do homem tira o chapéu e faz exatamente aquilo que a carne pede. He also uses the word mind. Ele usa também a palavra mente, que aqui é descrita por pensamentos. In Colossians 1:21, Paul says we were enemies of God in our minds. Em Colossenses 1:21, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus em nossas mentes. He was a Pharisee that worshiped God all the time. Ele era um fariseu que vivia a cultuar a Deus. But how was he worshiping God? Mas como ele cultuava a Deus? In ignorance. Na ignorância, ele diz. His fleshly mind says, A sua mente carnal diz, you want to be pleasing to God? você quer ser alguém agradável a Deus? Pile up many good works and you will honor him. Amontoe muitas boas obras e com isso você irá honrar a Deus. You don't have to accept the Bible teachings about grace. Você não precisa aceitar os ensinamentos bíblicos acerca da graça. You're good enough to keep the law and please God with your ability. Você é bom o suficiente para agradar a Deus, guardando a lei com as suas capacidades, com tudo que você faz. That's the reasonings of a fleshly mind. Esse é o arrazoar de uma mente carnal. Fulfilling the desires of the flesh and the mind. Fazendo ou cumprindo a vontade da carne e a vontade da mente. The word desires is, rather the word fulfilling is the word poieo. A palavra fazendo é a palavra poieo. It means to do, to perform, to accomplish. Significa realizar, fazer com que aconteça. It's a present participle, Está no presente do particípio, durative action, que é uma ação duradoura, which means constantly doing or fulfilling. que significa constantemente fazendo, cumprindo. Habitually performing acts that satisfy Habitualmente realizando atos que satisfazem the desires of an evil nature and evil thoughts. os desejos de uma natureza má e de pensamentos maus. The word desires, A palavra desejos, telemata, que aqui é traduzida por vontade, telemata, which is the word commands or dictates. é a palavra que diz que se comanda, que se dita uma norma. Isn't this picture vivid enough? Será que esse quadro não é vivo o suficiente, não é claro o suficiente? We are under the dictates
of our lust and evil desires and our ignorant thinking. Nós estamos debaixo do ditar, poderíamos dizer assim, da ditadura dos nossos maus pensamentos, da nossa má natureza. Now there are some vital lessons from this description. Eu creio que nós temos lições vitais aqui dessa descrição. This is an eloquent statement about the universality of sin. Eu creio que essa afirmação é uma afirmação eloquente acerca da universalidade do pecado. Which means all men are under this condition. Ou seja, todos os homens estão debaixo dessa condição. Paul said, "We all once." Paulo diz, nós todos também andávamos. And that's the inescapable fact. It includes all types of men. E isso nos mostra que esse fato não dá para escapar dele, inclui todos os tipos de seres humanos. No matter how wealthy, how educated, Não importa quão ricos, quão bem instruídos or religious. ou religiosos. It also speaks about everything about us. Também fala acerca de tudo relativo a nós. That sinners never rise above their flesh. Que os pecadores nunca conseguem subir acima da sua própria carne. Everything we did prior to the Spirit of the Lord coming in Tudo que fizemos antes do Espírito de Deus entrar em nós. was done to gratify the lust of our flesh and mind. Tudo era feito para satisfazer o desejo da nossa carne e da nossa mente. This is not only an eloquent statement about the universality of sin, Eu creio que não é apenas uma citação muito eloquente a respeito da universalidade do pecado, but is an inescapable testimony to the bondage of the human will. mas é um testemunho do qual nós não podemos escapar, que fala a respeito da escravidão do mal ao qual os homens estão presos. We must understand this in order to know the nature and function of the will. Nós precisamos entender isso para descobrirmos a função, a natureza da vontade. If we will understand where our salvation came from. Se nós compreendermos de onde veio a nossa salvação, This is the heart of the gospel. este é o coração do Evangelho. It's the reason Martin Luther wrote his book, The Bondage of the Will. É por isso que Martinho Lutero escreveu seu livro, A Escravidão da Vontade. Listen to a statement written by J.I. Packer, who is alive in our time. Ouçam uma frase que escreveu J.I. Packer, que é um pensador cristão da nossa época, ainda está vivo. And he's quoting Charles Spurgeon. E ele está citando Charles Spurgeon. I will go as far as Martin Luther Eu vou tão longe quanto foi Martinho Lutero. in that strong assertion of his, Naquela asserção tão forte sua, where he says, if any man doth ascribe of salvation onde ele diz que todo homem que está ligado à salvação, even the very least, que está fora da salvação, o menorzinho deles, to the free will of man, o livre-arbítrio do homem, he knoweth nothing of grace, esse nada sabe da graça, and he hath not learnt Jesus Christ aright. e não tem aprendido ainda o Jesus Cristo reto. It is true that the constant, conscious activity É bem verdade que a constante atividade consciente do homem, by which the human will is governed através da qual o seu pensamento, a sua vontade é governada, is a state of sin. ela é um todo em estado de pecado. Where does the will get its orders? De onde a vontade recebe as suas ordens? Who is its boss? Quem é o patrão da nossa vontade? Is it not a servant boy? Não é um servo, um pequeno menino? Does the will control the flesh and the mind? Será que a vontade controla a carne e os pensamentos? Or do the flesh and the mind control the will? Ou será que a carne e os pensamentos controlam a vontade? Paul teaches here the will is in bondage to the man's nature.
Paulo ensina aqui que a vontade está escravizada à natureza humana. And he does not ever act contrary to his nature. E que ele nunca consegue agir de forma contrária à sua própria natureza. Man is a treasure chest. O homem é uma caixinha de tesouro. And when you open it up, there is no E gold. quando você abre aquele baú de tesouro, não existe nenhum ouro lá dentro. Just old rusty steel. Apenas aquele ferro todo enferrujado. You say, we are saved by faith. Aí você diz, nós somos salvos pela fé. I say yes. Eu digo, sim, But what faith? mas que fé? In Genesis 6:5, Gênesis 6:5, the wickedness of man was great in the earth. a maldade humana havia se espalhado pela terra. Every intent of the thoughts Todo intento dos pensamentos of his heart were only evil continually. do coração do homem eram continuamente maus. These are the kind of sinners that we're seeking to bring to Jesus Christ. É esse tipo de pecadores que nós estamos anelando trazer para Cristo. We're preaching whosoever will in a world of whosoever won'ts. Nós estamos pregando quem quer que queira num mundo de quem não quer que quer vir. I would ask you, can you fight this understanding that Paul has given us? Eu pergunto para vocês que me ouvem, será que dá para nós argumentarmos com isso que Paulo nos coloca tão claramente? If you struggle with the bondage of the human will, Se você luta com esse conceito da escravidão da vontade humana, I would ask you to go home and take these verses and fall to your knees and pray over them. eu gostaria de sugerir que você, ao chegar ao seu quarto, pegue esses versículos, se ajoelhe diante de Deus. And one final searching application. E uma última aplicação aqui que nós queremos fazer. Paul said, use the word once. Paulo disse uma vez, In verse 3, we all once. ele diz no versículo 3, entre os quais todos nós antes. It used to be true, but it's not true now. Costumava ser verdade, mas não é verdade agora. One's captivity and his motivation was once in this description. Uma vez cativos, a motivação completamente dentro disso que foi descrito aqui. Have you found that you have been broken out of this bondage? Você já tem certeza de um dia ter sido arrancado de dentro dessa escravidão? Has the power of God's grace reached down and made you a new creature? Será que a graça de Deus, o poder da graça de Deus já se estendeu no seu rumo e fez você uma nova criatura? Has the Spirit of the Lord come by the gospel and made you to delight in the law of God? Será que o Espírito de Deus veio pelo Evangelho e fez você de coração servir a lei de Deus? Has He made you alive in Jesus Christ? Será que Ele já te deu vida em Cristo Jesus? Has He made you desire to live for the glory of God? Será que Ele já colocou em você o desejo de viver para a glória de Deus? Then give all glory to God for your salvation. Então dê a Deus toda a glória pela sua salvação. And if you have never come to Jesus Christ, E se você nunca veio a Cristo, we find in Him a perfect Savior, nós encontramos nesse Cristo o perfeito Salvador. the only one that can bring you to a holy God. Na verdade, o único que pode trazer você e eu para um Deus santo. And I entreat you to come to Christ tonight. E nesta noite, então, eu insto com você que ainda não conhece, que venha a Cristo. Let's pray. Vamos orar.